Boa noite! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Bianca Bonetti, nutricionista e especialista em modulação intestinal. E aqui eu ajudo diversas mulheres a regular o intestino sem medicamentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito, digamos, básico, porém por ser tão básico causa muita confusão. E vamos falar hoje sobre disbiose. Então, o que é a disbiose? O que causa a disbiose? Quais os tratamentos para a disbiose? E mais ainda, será que você tem disbiose? Será que você é uma mulher disbiótica? Eu arrisco a dizer que sim. Agora, qual tipo de disbiose você tem? Porque esse é um dos grandes dilemas. Disbiose não é tudo igual. Então, se você tem dúvida, se você tem disbiose, que tipo de disbiose você tem, gruda aqui nessa live, gruda nesse tema, porque hoje é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Lembrando que horas eu olho para cá, horas eu olho para cá, porque nós estamos sempre transmitindo com duas câmeras, para o YouTube e para o Instagram. Inclusive, estava dando uma ajeitadinha ali na câmera do Instagram. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos interagir, né, gente? Então, vamos lá. Me diga aí no chat, você que está aqui no YouTube, você que está aí no Instagram, me diga, você acha que você tem disbiose? Ou você já teve esse diagnóstico de disbiose? Escreve para mim, eu tenho, eu acho, pra gente já começar a interagir e você conversar comigo. Porque sabe, né, a gente sempre fala aquilo que vocês querem ouvir e isso é o mais importante. Vou dizer para vocês que, obviamente, 100% dos pacientes que eu atendo são disbióticos. Óbvio, porque para mim é muito fácil falar sobre isso, né? Sobre esse número de 100%, porque é o público que eu atendo. Então eu atendo basicamente pessoas que têm alguma queixa digestiva, seja uma queixa complexa ou uma queixa simples, mas fato é que todos os meus pacientes têm alguma queixa digestiva. E por isso, obviamente, todos esses pacientes são disbióticos. E por que eu pensei assim, puxa vida, vamos falar sobre disbiose? Primeiro que veio uma pergunta na caixinha, uma pergunta bem ampla, e a moça que colocou lá, ela colocou o que ela queria que eu falasse sobre disbiose. Eu falei, caramba, falar sobre disbiose eu poderia ficar aqui 4, 5 horas tranquilamente para falar um pouquinho sobre esse tema. Tanto que na minha mentoria, no Método Intestino Ativo, que é o meu curso para mulheres que têm queixas intestinais, como constipação, estufamento e coisas do tipo, nós temos um tema, esse tema da disbiose tratado de forma bem ampla. Justamente para quê? Para que essas mulheres tenham esse conhecimento desse tema e realmente tomem posse disso. Até agora, no final da tarde, eu tive um feedback de uma das alunas dessa turma que está em andamento, ela falando justamente sobre isso, que ela está em uma dessas aulas do módulo ali de disbiose, ela falou assim, caramba, me encontrei aqui nessa disbiose e pelo que tudo indica, eu tenho uma disbiose fúngica. Então é exatamente isso que nós vamos falar. Vamos trazer para você agora esse tema que é tão falado e falado de forma tão errada, como a gente vê por aí, que muitas pessoas tratam a disbiose simplesmente como sendo um desequilíbrio de bactérias ruins e boas. Né? Muitas pessoas, inclusive profissionais da saúde, afirmam com muita veemência que disbiose é quando você tem poucas bactérias boas e tem muitas bactérias ruins. E nem sempre é assim. Quem fala isso, de certo, não tem um estudo aprofundado na área da saúde digestiva, na área principalmente dessa microbiota intestinal, desse ambiente intestinal que é altamente complexo. Porque, na verdade, nós sabemos que a disbiose ela pode ser categorizada em vários tipos, né? Aquela frase clássica, disbiose não é tudo igual. Então, quando você ouvir alguém dizendo assim, disbiose é quando você tem mais bactérias ruins e menos de boas, você fala assim, nem sempre. Nem sempre. Porque pode ter disbiose que tem excesso de bactérias boas. Então, eu vou trazer para vocês aqui esses exemplos, até para que você possa entrar mais nesse ambiente e realmente se familiarizar com isso aí, tá? E lembrando que daqui a pouquinho a gente vai fazer um teste para que você entenda em que nível de disbiose você está ou até se você está disbiótica. Lembrando que disbiose não é uma doença, disbiose é uma condição. Então tem pessoas que falam assim, será que eu posso me curar da disbiose? Então disbiose não é uma doença para que você se cure. Disbiose é uma condição de desequilíbrio, perfeito? Então isso aqui já é também um conceito bem importante que vocês saibam. Então vamos lá, separei aqui alguns tópicozinhos para eu poder deixar organizado e não esquecer de falar para vocês o que eu quero falar. Na verdade, separei muitos tópicos nada, né, gente? Olha aqui, ó. É só isso aqui mesmo, ó. 3 coisinhas aqui, ó.
Tipo, causas e tratamento, porque tá tudo na cabeça, né? Isso aqui a gente fala constantemente, então a gente já tem uma certa, um certo domínio sobre esse assunto aqui. Então vamos lá. Tipos de disbiose. Então, Nutri, se você está falando que disbiose não é tudo igual, alguém aqui falou que meu áudio não estava saindo no Instagram. Deixa eu ver. Aqui parece que tá saindo normal, gente. Sei lá o que está acontecendo. Instagram não, no YouTube. Sei lá o que está acontecendo aqui nesse YouTube, né? Ó, alguém também falou, a Nath também falou que tá sem som. Não sei, Nath, o que está acontecendo aqui nesse YouTube louco. Aqui parece que tá tudo certinho. Tá, então vou focar aqui no YouTube, no Instagram, tá bom? Então vou focar no Instagram. Ó, quem tá aqui no YouTube, vai pro Instagram. Eu vou colocar aqui, ó, sem som. Vou colocar normal no Insta. Beleza. Então vamos lá. Tipos de disbiose. Perdão, gente, aqui essa paradinha estratégica aqui, mas foi porque realmente deu alguma bugada aqui no nosso YouTube. Então vou até fechar aqui o YouTube, tá? Para que a gente possa conversar melhor aqui, falando só aqui pelo Instagram. Então vamos lá. Tipos de disbiose. Então quando a gente fala que disbiose não é tudo igual, é porque nós temos tipos diferentes, perfeito? E aí que a gente pode separar em 3 grandes grupos. Então, quando eu falo nos 3 grandes grupos de disbiose, eu posso falar naquela disbiose onde eu tenho, de fato, um desequilíbrio, onde eu tenho um aumento das bactérias que nós chamamos de patogênicas. Então, vamos falar aqui da mais básica, que é onde a maioria das pessoas erram, principalmente colegas da saúde, que fazem essa afirmação muito simplista sobre disbiose. Então, disbiose pode ser um desequilíbrio microbiano onde eu tenho um aumento de bactérias patogênicas? Sim, pode ser. Então, existem no nosso intestino trilhões de micro-organismos, dentre eles bactérias, fungos, que todo mundo vive em harmonia. Qual é o problema? O problema é quando aqueles que não são tão legais, que não são tão nossos amigos, eles resolvem crescer. Obviamente que quem dá essa permissão para esse crescimento somos nós, com alguns hábitos que nós temos errados, que eu já vou chegar lá também para falar para vocês. Então, nós podemos sim ter um aumento dessas bactérias mais patogênicas ou com características patogênicas em uma proporção muito maior do que o crescimento das bactérias benéficas, perfeito? Então, esse pode ser sim um tipo de disbiose. Ao mesmo tempo, eu posso ter também um tipo de disbiose onde eu tenho um aumento desproporcional de bactérias boas. Então, tem bactérias no nosso intestino que só trazem benefícios, são maravilhosas. Vou pegar aqui um exemplo, a Akkermansia. A Akkermansia mucinífera. A Akkermansia mucinífera é um tipo de bactéria que ela é maravilhosa para o nosso metabolismo, inclusive. A Akkermansia mucinífera está muito relacionada aos processos de perda de peso, de emagrecimento, de N outros processos extremamente importantes para o nosso metabolismo. Porém, quando a Akkermansia, que é uma bactéria maravilhosa, está alta, está numa quantidade exacerbada, ela passa a trazer um malefício para o nosso metabolismo como um todo, vou dizer assim, para ficar mais fácil para vocês. Por que isso, Nutri? Se ela é boa, então não seria bom ter bastante? Não. Nada no intestino é bom ter bastante. Tudo tem um equilíbrio. Então, quando você tem muita Akkermansia, que é uma bactéria maravilhosa, aí você ouve alguém falar que a Akkermansia mucinífera é a bactéria do emagrecimento. Aí você vai lá e compra um probiótico de Akkermansia e resolve tomar por conta. Só que você já tem Akkermansia suficiente, aí você aumenta essa população de Akkermansia. O que acontece? Essa população de Akkermansia, ela se alimenta, ela sobrevive de muco. No nosso intestino temos uma camada de muco, que é extremamente importante para a nossa proteção imunológica. Quando você tem Akkermansia demais, você diminui essa camada de muco e você perde uma das suas camadas de proteção imunológica. Ou seja, aquela bactéria que é maravilhosa, ela deixa de ser porque ela aumenta demais, tá? Então veja, temos o tipo de disbiose onde nós temos um aumento de bactérias ruins em comparação às boas. Temos ao inverso, onde temos um aumento exacerbado de bactérias boas, exageradamente alto,
que isso traz malefícios, mas nós também temos aquele outro tipo de disbiose, que é uma mistura de tudo. Ou seja, temos, além de uma diminuição, por exemplo, de bactérias que são protetoras do nosso sistema imunológico, que nos protegem contra invasores, nós podemos ter o aumento expressivo de fungos, que é o que nós chamamos hoje popularmente de disbiose fúngica ou síndrome fúngica. Então, aquela mulher que tem candidíase, que vive com caspa, com frieira nas unhas, ali aquelas micose de unha, né? Ou mesmo placas de fungos embaixo dos seios, aqui no pescoço, atrás das orelhas, axilas. Existem várias, né? Vários sintomas de síndrome fúngica. O próprio excesso de peso, a barriga estufada, isso também pode ser um sinal de síndrome fúngica. Então, nós podemos ter vários tipos de disbiose. Vou trazer um outro tipo de disbiose para vocês, que é quando nós temos o SIBO. O SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, lembrando que o nosso intestino, ele é dividido em duas grandes partes, para ficar fácil para você compreender: intestino grosso e intestino delgado. Aonde nós temos, ou deveríamos ter, maior quantidade de bactérias seria no intestino grosso, ou seja, lá onde a gente já tem aquela formação de fezes. Quando eu tenho uma translocação, quando eu tenho um crescimento exacerbado de bactérias no delgado, não no grosso, seja um aumento muito expressivo, ou quando eu tenho simplesmente um pouco de bactéria que saiu do intestino grosso e foi para o intestino delgado, isso também é uma disbiose, também é um desequilíbrio. Por quê? Porque eu tenho bactérias num lugar que deveriam estar em outro lugar. E não necessariamente eu preciso ter uma quantidade absurda de bactéria para ter um SIBO. Só essa translocação bacteriana já é categorizada como SIBO. Então, vocês vejam que nós temos uma infinidade de tipos de disbiose. Por isso que a gente não pode pensar que disbiose é tudo igual. A gente não pode cair nessa frase simplista: a disbiose é quando você tem mais bactérias ruins do que boas. Não, gente, não se contentem com isso, tá? Quem fala isso, de fato, são pessoas que têm um conhecimento raso sobre o intestino e sobre a sua microbiota intestinal. Então, vamos lá. O que causa disbiose, né? O que leva o indivíduo a ter disbiose? São coisas bem incomuns, que, como diria o padre Bizarello, o padre da minha paróquia, são coisas que só acontecem com as pessoas lá no Afeganistão, né? Aqui não acontece com ninguém. Então, o que leva um indivíduo a ter disbiose? Consumo de medicamentos sem prescrição ou por tempo indeterminado. Então, aquele paciente que vai num gastro e o gastro identifica que tem uma gastrite e prescreve para esse paciente um inibidor de bomba de prótons, um omeprazol da vida, por 3 meses. Aí o paciente resolve tomar para o resto da vida, né? Isso causa disbiose intestinal, né? Por quê? Porque quando você toma omeprazol, um inibidor de bomba de prótons, você inibe a produção de ácido no seu estômago, você inibe o processo de digestão proteico, isso vai chegar no seu intestino mal digerido e isso vai levar a um desequilíbrio da microbiota intestinal, dessas bactérias intestinais, tá? Lembrando que microbiota intestinal é a antiga flora intestinal, que não se fala flora intestinal também, porque flora intestinal vem de flora mesmo, né? De botânica. E as nossas bactérias não são flores, não são botânica, né? Elas são micro-organismos. Então, é microbiota intestinal, perfeito? Então, quando nós tomamos medicamentos, assim, aleatórios, e falei até do inibidor de bomba de prótons, dos omeprazóis, porque é algo extremamente comum. Eu tenho pacientes que tomam inibidor de bomba de prótons, gente, há 10 anos. Fala assim pra mim: Nutri, eu tomo há 10 anos. Porque eu comecei a tomar por recomendação médica e eu percebi que eu fiquei bem. Aí eu não parei mais, né? Só que a pessoa, ela não arruma o hábito dela, ela só toma o inibidor de bomba de próton, né? Alguém aqui toma inibidor de bomba de próton? Alguém aqui toma omeprazol, coisas do tipo? Ou conhece alguém que toma, assim, por tanto tempo? Me conta. Deixa eu tomar uma aguinha. Já a gente vai fazer nosso testezinho, tá bom? Para você saber da sua disbiose. Outro fator, ou que leva, que seja, pode ser uma causa para disbiose, também é algo que é muito incomum nos dias de hoje, né? O estresse. Então, o estresse, o aumento do estresse, ele leva ao aumento da produção de cortisol. E esse cortisol, quando aumentado, ele impacta demais
na nossa microbiota intestinal, perfeito? Então, o estresse é um fator de risco, assim como a automedicação ou quando você até recebe uma prescrição de medicamento e faz isso pro resto da sua vida, isso traz para você um desequilíbrio intestinal de microbiota. O estresse também faz isso, por quê? Porque há a liberação tanto de cortisol quanto de outras substâncias que trazem malefícios, desequilíbrios para a nossa microbiota intestinal. Outra causa para a nossa famosa disbiose, alimentação, claro, né? Então, alimentação que é baseada em... Eu vou falar produtos de padaria, gente, mas não me levem a mal, tá? A quem trabalha em padaria ou quem é dono de padaria. É só um exemplo, é como a gente fala. Então, o que é o produto de padaria? São os farináceos. Então, aquela pessoa que vive de pão, açúcares, pizzas, lanches e nuggets e quinojo, né? Que eu não chamo de miojo, eu chamo de quinojo, refrigerante, que tem um excesso do consumo de bebida alcoólica, então aquela pessoa que toma constantemente, diariamente, não aquele bebedor usual, como eu e meu marido, por exemplo, que eventualmente tomamos uma tacinha de vinho, tá? Não, isso não, é aquele bebedor usual, aquela pessoa que usa o álcool ali, inclusive, como um método de relaxamento, por exemplo, tá? Pessoas que usam esses pacotinhos, esses sucos, que de suco não tem nada, né? Esses refresquinhos de pozinho, que joga na água. Ai, Nutri, mas eu uso o Clyde, que é sem açúcar. É a mesma porcaria, tá? Então, as pessoas que consomem alimentos que não são comida, perfeito? Comida é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que é comida. Comida é isso aqui, ó. Comida é aquilo que a natureza dá pronto para comer, perfeito? Nutri, mas o feijão tem que cozinhar. Sim, mas a natureza dá pronto para comer, perfeito? Então, isso aqui é comida. Existem alimentos que são minimamente processados, tipo milho, sardinha na lata, ou atum, enfim, molhos de tomate, passata, que também são aceitáveis como alimento. Mas pegar um pacotinho de suco, um quinojo da vida, um nugget e qualquer coisa do tipo, salsichas, embutidos e blá blá blá, e chamar isso de comida, isso não é comida, né? Isso é destruidor da microbiota intestinal. Tem um grande professor meu, professor Murilo, que ele fala isso uma vida inteira. Eu conheço o Murilo já há quase, 17 anos. E há 17 anos ele fala a mesma coisa. Quanto maior o prazo de validade de um alimento, menor será o seu prazo de validade. Porque quanto maior o prazo de validade daquele alimento, mais tranqueira tem naquele alimento para poder conservá-lo. E tudo que conserva um alimento acaba com a nossa vida. E acaba com a nossa vida a partir de onde? Da microbiota intestinal. Né? Porque Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, há mais de 3.000 anos atrás, ele já falava que toda doença começa no intestino. Por quê? Porque é no intestino que acontecem os gatilhos inflamatórios. Então, quando você não cuida da sua microbiota intestinal, você não cuida do seu intestino. E eu não estou falando de fazer cocô, tá? Não estou falando disso. Hoje eu atendi uma paciente extremamente desbiótica, e ela vai no banheiro fazer cocô todos os dias, escala Bristol 4. Ou seja, o processo de evacuação dela é uma beleza. Mas ela é extremamente desbiótica, ao ponto de ter desenvolvido uma doença autoimune, uma espondilite anquilosante, né? E o médico, inclusive, que atendeu, foi categórico em dizer que isso tudo é por conta do seu intestino. Porque ela tem um histórico de intestino problemático, já teve uma colite, que colocava muco pra caramba pra fora, enfim, e na sequência ela veio com uma doença autoimune, uma espondilite anquilosante. Então, quando você não cuida da sua microbiota, você não cuida do seu intestino. Quando você não cuida do seu intestino, você não cuida da sua saúde. Perfeito? Por isso que é tão importante falar sobre disbiose, porque todo mundo é disbiótico. Cabe saber qual é o seu nível de disbiose e qual é o seu tipo de disbiose para que você possa tratar, certo? Deixa eu ver aqui as mensagens. Sou aluna do seu curso Método Intestino Ativo, simplesmente maravilhoso, amando. Ai, que demais! Que bom, temos uma aluna minha aqui. Que legal! Sim, essa live ficará gravada com a graça de Deus, né? Não vai cair. Ó, Elisângela disse que sim, meu marido, provavelmente tome aí esses inibidores de bomba de prótons, né? Roselide explica muito bem. Muito obrigada. Eu falo que explicar é sempre complicado, porque sabe por quê? Porque essa pessoa aqui,
já foi professora de curso de pós-graduação por 8 anos. Então eu dei muita aula para profissionais. E a gente acaba ficando com a linguagem muito viciada em palavras difíceis. E aí quando a gente vai explicar para quem não é da área da saúde, a gente tem que dar uma polida nas palavras para fazer vocês entenderem, né? Kelly, existem exames para saber como estão as bactérias aqui do intestino? Sim, existem, tá? Existem exames que a gente faz rastreamento, inclusive genético, da microbiota intestinal, mas vou dizer para vocês, mais importante do que você saber qual tipo de bactéria tem no seu intestino, é você saber o que essas bactérias estão produzindo. Por quê? Porque todos esses micro-organismos que estão no nosso intestino, eles impactam em alguma coisa no nosso corpo. Então, o que eles estão produzindo? Com quem eles estão interagindo? O que eles estão trazendo de benefício ou de malefício? E aí a gente não precisa especificamente de um exame que mostre o nome das bactérias que estão ali no nosso intestino. Às vezes a gente não sabe nem muito o que fazer com esses nomes. Eu acho que tem exames que são assim maravilhosos realmente de mapeamento genético, mas eu tenho um certo bloqueio para usar esses exames. Por quê? Porque eu prefiro, eu e uma boa gama aí das pessoas que trabalham na área da saúde gastrointestinal, prefiro trabalhar com os exames de fezes. Exames de fezes, que cada vez mais em desuso, muito em desuso. Meus paciente que tem problema digestivo, paciente que tem problema intestinal, é obrigatório fazer exame de fezes. Porque no exame de fezes a gente consegue ter um rastreamento incrível do que está acontecendo no seu processo digestivo. Porque o que saiu é sobra do que aconteceu. Então, o exame de fezes, ele traz pra gente indicativos incríveis do que está acontecendo. E o que está acontecendo é muito reflexo de como está a sua microbiota, tá? Então, o mais importante de saber que tipo de bactéria tem, mas o que elas estão fazendo, o que elas estão produzindo e com quem elas estão interagindo, tá? Mas existem exames maravilhosos que podem ser feitos sim, não tenha dúvidas disso. Joia, deixa eu voltar aqui pro meu cantinho. A Fabiana. Estou aqui. A Fabiana também é minha aluna do método intestino ativo. Estou aqui. Muito importante responder os questionários. Nunca vi questionários tão completos. Top, Fabiana. Fabiana é minha aluna do método intestino ativo e estamos no módulo ou na etapa ali, na base do conhecimento. Então, elas estão fazendo as análises, né, de saúde. E realmente a gente utiliza questionários bem legais, tá? Então, vamos lá. Então, vocês entenderam que as causas para disbiose, as mais comuns, vamos fazer aqui um resumão. Uso de medicamentos, principalmente, uso de medicamentos assim, de forma aleatória, né? Principalmente esses inibidores de bomba de prótons, que são um grande problema, porque as pessoas usam assim, como se fosse bala, como se fosse água, e não é. Quando usado principalmente a longo prazo, sem acompanhamento, eles são terríveis para a saúde intestinal, para a saúde da microbiota. Pessoas que fazem uso constante de antibióticos. Então, tem pessoas que fazem uso de antibiótico cada 3, 4 meses, porque tem uma infecção disso, tem uma coisa daquilo, tem uma coisa daquele. Por quê? Porque às vezes o intestino já está tão fragilizado, essas camadas de proteção imunológica estão tão fragilizadas que esse paciente vive doente. Então, aquelas pessoas que vivem com sinusite, rinite, todas essas ites, vivem com enxaqueca, vivem com dor. Essa semana até uma pessoa me perguntou na caixinha: é normal sentir dor depois de um dia do lixo, tal? Eu falei, gente, não, claro que não é normal sentir dor. Não normalizem a dor. Dor não é normal. Se você está sentindo dor, é porque você está com algum problema, né? Eu costumo dizer que a gente não tem que lembrar que tem perna. Se você está lembrando porque tem perna, é porque a sua perna está doendo. E se ela está doendo, é porque ela tem um problema. Então você não tem que lembrar que tem cabeça. Se você está lembrando que tem cabeça, é porque certamente a sua cabeça está doendo. Da mesma forma que você não tem que lembrar que tem barriga. Se você está lembrando que tem barriga, é porque a sua barriga está estufada de tanto fermentar. Por quê? Porque você está desbiótica. Perfeito? Então, não se acostumem com o que não é, com o que é comum, mas o que não é normal, tá? Seria o gastro que deve pedir esses exames? Pode ser também, mas eu peço para os meus pacientes também, tá bom? Um coproparasitológico comum? Pode ser. Tá? Inclusive, também temos que pedir parasitológico de fezes, né? Porque as pessoas também não fazem mais exame de fezes e saem se desparasitando, como se desparasitar fosse uma coisa extremamente comum. Inclusive, desparasitar sem ter necessidade de fazer desparasitação, você coloca o seu intestino em disbiose. Por quê?
porque faz parte do intestino termos esses elementos estranhos, né? Que vamos colocar um nome bem popular, que todo mundo chama de vermes, né? Então as pessoas falam assim, eu vou fazer uma desparasitação porque eu tô com vermes, né? Ok, mas esses vermes, eles estão tendo uma ação parasitária em você? É completamente diferente. Então tem exames de fezes que são mais completos que mostram pra gente que existe ali dentro daquele intestino algum verme. Mas se ele está tendo ação parasitária, é uma coisa completamente diferente, tá? Inclusive esses vermes que todo mundo quer tirar, eles fazem parte da maturação, da inteligência, da programação do nosso sistema imunológico. Então pare com essa pira louca social que hoje está na moda desparasitar, porque você pode dar um tiro que vai sair pela culatra. Seu intestino que já está desbiótico vai ficar mais desbiótico ainda, tá bom? E sem falar que a desparasitação se usa medicamento, né? Desparasitação não é feito com óleo essencial, com chá, com assopro, com casca de ovo, nada disso. Isso tudo pode entrar como coadjuvante, mas a gente usa medicamento específico para o tipo do parasita. Perfeito? Então vamos lá. Então, outra causa para desbiose, esse surto psicótico que a galera tá aí de fazer desparasitação, tá? É uma outra causa também para desbiose. Outra causa para desbiose, alimentação, como já falamos, né? Uso de antibióticos, uso de inibidores de bomba de prótons, o estresse, o sono, má qualidade de sono também tem caráter de conduzir a quadros de desbiose. Por quê? Porque quando você não dorme bem, você não tem a sua regeneração celular. Então, o nosso turnover celular, ou seja, a nossa troca, a nossa regeneração celular, acontece durante o sono. E a nossa microbiota, ela tem também um relógio biológico. Assim como a gente tem, a microbiota intestinal também tem um relógio biológico. E eu não tô maluca não, tá, gente? Vocês podem achar que eu tô pirando falando isso aqui, mas não estou não. Isso está embasado em estudo científico, que mostra pra gente o quanto o nosso sono impacta no sono, entre aspas, da microbiota. Não é que a microbiota dorme, né? Mas vamos dar um exemplo aqui bem básico. Nós fomos programados para quê? Para dormir no período noturno. Logo, o nosso sistema de digestão no período noturno, ele não precisa estar no seu ápice de trabalho. Porque eu não vou estar digerindo à noite. Por que quando a gente come, às vezes participa de um jantar, vai na casa de alguém, janta muito tarde, exagera, come demais, por que depois a gente fica com aquela sensação de que dormiu mal, dormiu pesado? Por quê? O seu sistema digestivo teve que trabalhar. E não é hora dele trabalhar. Na madrugada, no seu horário de sono, outros sistemas do nosso corpo vão trabalhar, enquanto o sistema digestivo fica ali na boa. Quando a sua microbiota intestinal é recrutada para trabalhar, aquela microbiota que deveria estar ali agindo para outras funções, ela acaba não agindo para a função certa dela. E isso traz desequilíbrios para a microbiota intestinal. Porque da mesma forma que nós temos relógio biológico, a microbiota também tem. Tá bom? Gente, assim, olha só. Vamos fazer uma reflexão aqui. Me diga aqui nos comentários quem sabia dessa informação que eu vou falar agora. Ou quem já parou para pensar nisso. Você acha mesmo que você teria aí dentro do seu intestino, dos seus intestinos, mais de 3 trilhões de micro-organismos, pesando aproximadamente 1,5 kg de micro-organismos, se eles não servissem para nada? Você acha mesmo que você teria todo esse gasto de energia, porque o nosso corpo gasta energia para manter toda essa galera? Você acha que o corpo humano teria esse gasto energético? Você acha que nós teríamos 1,5 kg de bactérias no intestino se ele não servisse para nada? Bactérias, eu estou falando, resumindo aqui, microbiota intestinal, né? Então, não é à toa que você tem. Se você tem é porque serve para alguma coisa. Não é à toa que você tem dente, não é à toa que você tem boca, não é à toa que você tem olhos, não é à toa que você tem cílios nos olhos. Tudo tem um porquê no seu corpo. E a microbiota, ela tem muitos porquês. E a gente não sabe quase nada ainda. Essa ciência da microbiota intestinal, isso aí vai ainda explodir pelos próximos anos. Porque é algo muito recente. Para a ciência, é muito recente, tá? É muito recente. Deixa eu molhar o bico aqui, gente.
Não preciso dizer, inclusive, que não tomar água também é um fator de risco para desbiose, né? Porque quem não toma água dificilmente faz cocô direito. Quem não faz cocô direito, obviamente, é desbiótico. Inclusive, é um tipo de desbiose mais relacionado às bactérias metanogênicas, ou seja, mais produtoras de metano. É aquele paciente que solta aquele pum barulhento sem cheiro, né? Já as bactérias que produzem mais hidrogênio, mais da classe ali dos sulfetos de hidrogênio, é aquele pum bem silencioso, sabe? Aquele só e que empesteia o lugar que tá. Né? Só isso aí já é tipo de bactéria diferente, já é tipo de desbiose diferente. Né? Então vocês conseguem entender a complexidade que é desbiose? Que não é tão simples assim como só, tem muita bactéria ruim, né? E vamos meter um antibiótico para matar todo mundo. Nem sempre, tá? Nem sempre. Como que a gente trata a desbiose? Inclusive falando em antibiótico. Sim, alguns casos requer o uso de antibióticos, tá? Em casos mais específicos, inclusive são antibióticos bem direcionados, que tenham uma ação mais local e não tão sistêmica. Justamente para quê? Para que não atrapalhe o resto do corpo. Porque ninguém sai tomando antibiótico assim sem necessidade, né? Então, antibiótico terapia às vezes faz parte do tratamento. Mas na maioria absoluta dos casos, como que a gente trata a desbiose, Nutri? Primeira coisa, identificando qual é o tipo de desbiose que você tem. Então, se você tem uma desbiose fúngica, se você tem um crescimento fúngico, você vai ter que ter uma dieta onde você vai eliminar os açúcares da sua vida. E não é diminuir não, tá? É eliminar. Eliminar. Porque fungo sobrevive de açúcar. Então, não adianta você que tem candidíase ficar todo mês passando pomadinha lá na Preciosa, como diz a doutora Bruna, e se entupindo de açúcar. Porque você tá passando a pomadinha na Preciosa e aquele fungo que tá lá no seu intestino, ele tá amando aquele monte de açúcar que você tá comendo, tá? E aqui eu digo açúcar, eu incluo aqui os carboidratos de forma geral refinados, óbvio. Perfeito? Por quê? Porque esses açúcares, os carboidratos refinados, então farináceos, né, os pães, aqueles pãozinho doce e massas e blá 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 blá, vai tudo na metabolização, vai tudo virar glicose, que é açúcar, tá? Então tem que tomar cuidado também com esses farináceos aí, com tudo isso. Até porque, se você se entope de muita farinha, chances são de você também cursar mais com constipação. E aí quem tem constipação já tem um quadro de desbiose bacteriano com certeza e ainda vai ter uma dificuldade maior de tratar este fungo, tá bom? Mulheres, por exemplo, que tenham infecção urinária de repetição, asitos, também são mulheres que são desbióticas. Inclusive uma desbiose vaginal, desbiose da Preciosa, diminuição dos lactobacilos que protegem essa região, como diz a doutora Bruna, da Preciosa, porque a gente não pode ficar falando, né? Que senão o Instagram pode cortar a gente aqui. Protegem a gente das infecções urinárias, perfeito? Então, quando a gente pensa em tratamento, a gente vai pensar primeiro em que tipo de desbiose você tem. Via de regra, desbiose se trata como? Com dieta, com comida. Mesmo que você tenha que entrar com tratamento com antibiótico. Se você tem uma SIBO e quem está tratando você acha melhor entrar com antibiótico, o antibiótico é 10% do tratamento. 90% é dieta. E que tipo de dieta, Nutri? Dieta limpa, comida de verdade, né? Comida, aquela comida que dá na árvore, que dá no chão, que dá no pasto. Comida, né? Não essas tranqueiradas toda que a galera come, tudo empacotado, tudo encaixotado, tudo enlatado, tudo em pote de plástico. Não, comida. A gente utiliza, sim, de recursos como, por exemplo, as enzimas digestivas. São essenciais para isso. Inclusive, as minhas alunas novas do método intestino ativo, elas vão ter uma prescrição exclusiva delas. Elas nem sabem ainda exatamente sobre isso, que eu dei um spoiler para elas na semana passada. Eu nem falei assim mais abertamente, mas elas vão ter uma prescrição exclusiva de um pool de enzimas digestivos que a gente tô desenvolvendo com uma farmácia, para que elas possam ter esse recurso das enzimas, que é excepcional e básico no tratamento da desbiose intestinal. Que enzimas são essas, Nutri? O que são enzimas? Enzimas são substâncias que fazem parte do processo de digestão.
de digestão do carboidrato, da proteína, da gordura, de tudo aquilo que a gente consome. E que com o passar do tempo, a gente vai diminuindo essa produção de enzimas, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Quais são os sintomas? Já vou falar, Edilane. Vou falar, inclusive, para vocês poderem ter aí essa ideia de se você tem disbiose ou não. Rita, qual a relação entre rinite, sinusite, alergias e disbiose? Toda. Quando a gente fala de disbiose, a gente fala de um sistema imunológico que fica hiperreagente, que fica mais sensibilizado, que fica mais exposto, e aí todas essas ites aí, elas acontecem, tá? Inclusive, a gente vai fazer uma live com uma médica muito legal, tá? A gente vai ter essa live com ela, a gente tá só acertando a data, era para ser inclusive essa semana, mas ela teve um problema com o paciente que foi para UTI, enfim, e acabou demandando mais tempo. Mas nós vamos falar exatamente sobre isso, a relação do intestino com a rinite, com a sinusite, com as alergias, tá? Então é de 1000%, porque a gente aqui tá falando de sistema imune. E a maior parte do seu sistema imune, mais de 70%, está no intestino. Então, se você tem um intestino debilitado, se você tem uma disbiose intestinal, um leaky gut, um aumento de permeabilidade, a sua imunidade, o seu sistema imunológico, ele é diretamente afetado, tá bom? Dei o exemplo aqui hoje de uma paciente que eu atendi, que desenvolveu uma doença autoimune após uma série de disfunções intestinais, que culminou com uma colite, que é uma ite, é uma inflamação, né, do cólon bem grave, ela ficou bem mal mesmo. E depois disso ela apareceu com uma espondilite anquilosante, né? Sendo que ela tinha marcadores genéticos todos zerados para qualquer tipo de coisa. E o médico dela deu o veredito como sendo por interferência da saúde intestinal dela, tá bom? Érica, passei muito mal com com essas enzimas. Perfeito, Érica, passa mal mesmo, tá? Quanto pior estiver a sua microbiota, pior você vai ficar no começo. Isso é o que a gente chama de relação de die-off. Então, quando você começa a digerir melhor esses alimentos, tudo que você come, quando você não tem enzima digestiva, você digere mal. Quando você coloca as enzimas digestivas, as enzimas certas, inclusive, né? Porque existem vários tipos de enzimas e formas diferentes de serem consumidas. Então, tem hora que tem que consumir junto, hora separado, tem enzima que não pode misturar com a outra, né? Por isso que tem que ter a indicação correta das enzimas também. Mas quando você passa a digerir melhor os alimentos, você deixa de alimentar bactérias intestinais, porque não sobra resíduo alimentar para ela. E aí, quando não sobra resíduo alimentar, o que acontece? Elas morrem. Die off. Reação de die off. Então, quando você mata a população microbiana no intestino, um dos sintomas é passar mal mesmo. Então, tem paciente que aumenta o estufamento abdominal absurdamente, tem paciente que tem reação de enxaqueca, tem paciente que chega a ter reação de brain fog, aquele anuviamento, esquecimento, a pessoa fica meio mole e tal. Isso é reação de die-off. A pessoa que está acompanhando você, que te prescreve enzimas, ela tem que informar para você dessas possíveis reações. Ainda mais se você tiver com uma dosagem de enzimas alta para sua necessidade, às vezes até alta demais, tá? Então tem que ter todas essas peculiaridades. Então é normal sim passar mal com as enzimas digestivas por conta disso, tá bom? Minhas meninas do MIA vão ter aí um pool de enzimas bem especial para elas, especialíssimo para elas. Passei por 3 crises de burnout, não dormia bem, mas como comida vegana. Agora aposentei, mas ainda sofro com a disbiose. E perfeito. Então assim, ó, não vou falar mal do veganismo aqui, tá? Pelo contrário, já fiz muitos períodos veganos na minha vida, acho sensacional. Mas é muito fácil você entrar em disbiose ou manter um quadro de disbiose quando você é vegano. Eu vou dizer por quê. E também quando você é carnívoro. Então, os extremos, né? Então, nos extremos. Por que isso? Porque, veja, quando a gente fala de equilíbrio da microbiota intestinal, a gente está falando em um equilíbrio que vai pesar quantidade e qualidade. Eu preciso ter variedade na minha microbiota, variedade de micro-organismos, um pouco desse, um pouco daquele, um pouco daquele, um pouco. E cada um desses se alimenta de uma coisa específica. Então, se eu como só carne, dieta carnívora, eu como só carne, eu vou alimentar quem? Bactérias proteolíticas. Vou produzir muitos gases, cadaverina, putrescina. Se eu me alimento só de folhas, só de fibras, só de, enfim, sem proteínas animais, eu vou alimentar outros tipos de bactérias. Então, eu vou causar um desequilíbrio microbiano. Isso é fato.
tá? Tanto que eu tenho muitos pacientes que fazem dietas veganas ou vegetarianas por conta própria, começam a fazer aleatório e não conseguem levar pra frente. Por quê? Porque eles fermentam demais. O intestino vira uma verdadeira bomba relógio. Porque é um intestino que não está preparado para receber aquela quantidade exacerbada de fibra, tá? Então, é comum, sim, pacientes que estão nos extremos terem quadros de desbiose porque você não alimenta, né, essa variedade, tá? Olha só, essa pergunta bem interessante da Modela.corpus. Pode deixar a comida congelada? Via de regra, sim, sem problema nenhum. Inclusive, na minha casa, o freezer é maravilhoso. As minhas alunas do método intestino ativo, elas têm uma aula sobre planejamento, organização e congelamento de alimentos para justamente ter toda essa facilidade no dia a dia, porque a mulher moderna, ela não tem tempo, na maioria das vezes, de cozinhar o dia inteiro, né? Então, a gente tem que facilitar aí a nossa vida. Mas, por exemplo, numa desbiose, onde eu tenho um quadro atrelado a essa desbiose, um quadro de intolerância à histamina, o alimento congelado, ele pode ajudar ou atrapalhar. Ou ainda, o alimento que fica na geladeira, ali, fiz um arroz fresquinho, deixei esse arroz de hoje para amanhã. Para quem tem uma desbiose atrelada a uma intolerância à histamina, esse arroz pode ser problemático, tá? Então, tudo depende. Não existe fórmula mágica, gente. Não existe bala de prata. Onde a gente fala assim, ó, isso aqui vai resolver todos os seus problemas. Isso não existe. O que resolve nossos problemas é um conjunto de ações aplicadas à sua necessidade. Aplicadas àquilo que você precisa, né? Por quê? Porque se você atira para todos os lados, em alguém você acerta. Mas em alguém vai ser errado. Tá bom? Então, não tem isso daí. Ó, a Jennifer, tem intestino preso, passo 5, 6 dias sem ir ao banheiro, já passei 10, entrei em processo de emagrecimento, consegui o peso que quero, porém a barriga sempre fica estufada até com água. Clássico de SIBO. Paciente que fala assim pra mim, ai, Nutri, eu estufo até com água. Isso é clássico de excesso de fermentação por SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, tá? Mas pode ser uma SIBO, pode ter não só uma SIBO, mas pode ser também uma SIFO, pode ser também uma IMO, que daí são as bactérias metanogênicas, tá? Então pode ser várias coisas, mas sem dúvida aqui você tem um crescimento exacerbado de bactérias, porque daí elas têm muito alimento, muito resíduo. Tem que avaliar essa sua digestão, como é que está a sua mastigação, como é que está a sua produção enzimática, como é que está a produção de ácido clorídrico no seu estômago, como é que está seu estresse, você engole a comida, você está comendo muito tarde, está comendo muito volume, né? Porque está comendo muita salada às vezes, e essa salada, esse excesso de fibras não está sendo bem digerido, então tem que avaliar todos esses poréns, tá? Érica, quero uma consulta com você. Ah, Érica, é um prazer ajudar todas vocês. A agenda de consulta tá meio complexa. Tá lá para maio, junho. Então tá complexa, né? Mas a gente vai tentando ajudar todas vocês. Cadê aqui? Fabiana, eu tento ser seu cliente, mas não tenho retorno. Fabiana, você tem que falar com as meninas do WhatsApp de agendamento, tá? Aqui pelo meu Instagram aqui é bem difícil de eu conseguir responder. É muita mensagem no meu direct. Minha mãe não sara de uma rinite que acredito que venha de desbiose intestinal. Perfeito, Fabiana. Como você é minha aluna do método intestino ativo, sem dúvida você vai conseguir ter essa amplitude de conhecimento, até porque vocês estão nesse pilar, né? No pilar do conhecimento, de entender as coisas. Então você está num pilar realmente que você pode, inclusive, auxiliar a sua mãe nesse processo. E isso é muito, muito, muito legal. Joia! Então, tratamento para desbiose. Retomando aqui junto com as perguntas de vocês. Dieta. E quando eu falo dieta, gente, é alimentação, tá? Alimentação limpa, via de regra, mas eliminar tudo que é tranqueira da sua vida, excesso de bebida alcoólica, manejar o sono, fazer exercício físico. Durante a atividade física, a gente produz inúmeros substâncias, elementos que são importantíssimos para a saúde da nossa microbiota intestinal. A gente tem que ter um sono de qualidade, evitar a todo custo realmente fazer essa automedicação, tomar qualquer coisa, ficar tomando, vou tomar o chazinho XYZ porque diz que é bom. Não faça essas coisas, porque você não está resolvendo. Você só está aí tapando literalmente o sol com a peneira, né? Deixa eu abrir aqui meu computador para a gente poder fazer o teste, né?
Então eu falei pra vocês que nós faríamos o testezinho de desbiose. Eu vou fazer, obviamente, com vocês aqui o testezinho resumido, né? Porque não dá pra gente fazer aqui o teste todo, mas o resumido aqui já vai dar pra você ter aqui um panorama, perfeito? Então vamos lá, olha só. Como eu te disse, desbiótica eu sei que você é, eu sei. Você só precisa descobrir qual é o tipo de desbiose que você tem, assim como hoje uma das meninas do meu curso, da mentoria, falou: eu descobri, acho que eu tenho desbiose fúngica. Pelo que eu estou vendo aqui das aulas, acho que a minha desbiose é fúngica. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro, né? Então, provavelmente é uma desbiose fúngica. Agora, qual é o tipo de desbiose que você tem? E qual é o nível? Isso é muito importante de você descobrir. Então, bora lá. Vou te fazer uma pergunta, tá? Anota aí no seu papelzinho, com a sua caneta, se você tiver. Senão você vai marcando nos dedos aí mesmo, tá? Você consome entre frutas, verduras, legumes, tá? Frutas, verduras e legumes. Você consome mais de 2 vezes, 2 ou mais vezes ao dia? Sim ou não? Se você disse não, marca um ponto. Então, se você não consome todos os dias, pelo menos ao menos 2 vezes ao dia, frutas, verduras e legumes, ou seja, você come fruta, verdura e legume no seu almoço, no seu jantar, no seu café da manhã e no seu lanche da tarde? Você tem essa variedade? Se você não faz esse consumo, você marca, coloca um pontinho para você, tá? Quantas vezes por semana você consome preparações com açúcar ou adoçantes? Você consome açúcar ou adoçantes mais do que 2 vezes na semana? Se você disse que sim, que você consome açúcar ou adoçante mais do que 2 vezes na semana, coloca um pontinho aí também. Coloca também um pontinho aí também. Quantas vezes por semana você consome alimentos industrializados? Como refrigerantes, salgadinhos, pratos prontos, biscoitos, sucos prontos, sorvetes, embutidos. Se você consome isso mais do que 3 vezes na semana, você vai colocar aí também um pontinho. Coloca também aí um pontinho se você consome mais do que 3 vezes por semana. Você consome bebida alcoólica? Bebida alcoólica, né? Então aqui, ó, eu vou falar pra vocês, uma dose é equivalente a 1 lata de cerveja, ou 1 taça de vinho, ou 1 dose de bebida destilada. Então, cada dose dessa, né, é equivalente a 1 ponto. Aqui você teria, quem bebe tem muitos pontos, né? Então vamos resumir. Se você bebe qualquer tipo de bebida alcoólica, mais do que 2 vezes na semana, marca um pontinho aí também. Ótimo. Como que você avalia seu nível de estresse? Você acha que ele é baixo? Se for baixo, você pula. Se for médio para alto, marca mais um ponto aí também. Coloca mais um ponto aí também na sua conta. Você já utilizou protetores gástricos? Então aqui os nossos omeprazóis da vida. Isso nos últimos 60 dias. Pensa aí nos últimos 2 meses. Você utilizou algum omeprazol, pantoprazol, qualquer um desses? Utilizou algum laxante? Ou algum medicamento anti-inflamatório ou um corticoide? Ou até uma metformina, aquele remedinho que muita gente usa para diabetes. Você utilizou isso nos últimos 60 dias? Se você utilizou qualquer um desses, marca mais um ponto. Mais um pontinho. Agora eu vou falar aqui uma relação. Essa é a última pergunta, tá? Na verdade, 2 tem ainda. Você teve, nos últimos 60 dias, diarreia ou constipação? Lembrando que constipação também entra aquela vez que você vai no banheiro fazer cocô e que não sai tudo, que fica ainda cocô. Isso também é constipação. No último mês, isso aconteceu com você? Se você disse que sim, você marca mais um ponto para você. E agora, eu vou falar uma relação de enfermidades. Se você tiver uma
2, você vai marcando. 1, 2, 3, tá? Você tem aterosclerose, alergia, ansiedade, depressão, dermatite atópica, diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Tem dislipidemias, que é alteração do colesterol, alteração do triglicerídeos. Você tem alguma doença inflamatória intestinal? Esteatose hepática não alcoólica, você tem gordura no fígado? Ou até gordura no fígado por conta do consumo de álcool? Você tem ou teve, nos últimos 60 dias, infecção urinária? Você tem sobrepeso ou obesidade? Você teve H. pylori ou Helicobacter pylori diagnosticado nos últimos 30 dias? Teve gastrite nesse período dos 30 dias? E se você tem alguma doença respiratória, do tipo asma, bronquite? Quantos pontos vocês somaram? Me contem. Escrevam aí no chat. Vamos ver quem vai ser corajosa de escrever aí no chat. Quantos pontos vocês marcaram? Pra gente identificar aqui qual é o risco de desbiose que você tem. Se é um risco baixo, médio ou alto. Escreve pra mim aqui no chat. Quem anotou? Oito, 5, 11, 4, 7. Tô gostando, gente, que vocês estão falando, hein? 13. Fabiana, glória a Deus que você já é minha aluna do método intestino ativo. Vamos dar um jeito nisso aí, hein, Fabiana? A Lena, 8. A Zânia, 3 pontos. Zânia é minha aluna também do método intestino ativo. Olha aí, Zânia. Essa aqui é resumido, tá? Você vai fazer lá o do método, que é mais completo. Aqui é resumido. Então, olha lá, meninas. Quem marcou aqui abaixo de 4 pontos, então 4, 3, 2, 1 ou 0, você tem, não, 0 não, né? Mas ali 3, 4 pontos, você tem um risco baixo de desbiose, mas você tem desbiose. Qual é o problema aqui? É você não deixar isso crescer, porque se você não trata, piora. Combinado? Se você marcou de 5 para cima, aí você tem que, de fato, ficar bem atenta aos seus quadros de desbiose. De 5 até 10. Você já tem uma desbiose que impacta bastante na sua saúde, como um todo. Tanto no seu sistema, no seu metabolismo de emagrecimento, quanto em questões emocionais, quanto em outras patologias todas. Tá? E ter riscos para outras patologias. Agora, se você marcou mais de 10, aí você realmente tem que arregalar os 2 olhos e tomar uma decisão de cuidar da sua saúde intestinal, porque você está cheia de indicativos que a sua microbiota está em alto risco de desbiose intestinal, tá? Então, mantenha-se atenta. Aí eu vou dar uma dica aqui para vocês. Bianca, mas você falou que existem tipos de desbiose diferentes. Sim, existem tipos de desbiose diferentes. Então, bora lá que eu vou dar só um insight aqui bem rapidinho. Mulheres que estão aqui brincando comigo aqui de fazer teste de desbiose, teste resumido, tá bom? Esse aqui é teste resumido. Se você tem sintomas de candidíase que você tenha, candidíase de repetição, aquela cândida que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se você tem estufamento abdominal, isso junto, né, com essas cândidas. Se você tem muita caspa, muita placa de caspa, se você tem fungo, outras placas fúngicas no seu corpo, se você tem micose, se você tem muito cansaço, muita prostração, tá sempre, né? Isso é um sinal muito clássico, são sinais muito clássicos de síndrome fúngica. E aí a sua desbiose não é só bacteriana, mas ela é bacteriana e fúngica, tá? Mulheres que estão aqui fazendo a pontuação comigo, e você, assim como uma seguidora aqui colocou que tomando até água ela fica com a barriga igual um baiacu, barriga de grávida. Essa desbiose pode ser uma SIBO, um supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Entende?
Então, você saber que você tem desbiose é uma coisa. E aí você direcionar essa investigação para saber que tipo de desbiose que você tem é outra. Porque daí você vai direcionar aí o seu tratamento. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Como fazer para ser sua aluna? E a gente... A outra aqui, a Jennifer também. Como faz para ser aluna do método? Então, de tempos em tempos a gente abre inscrições, né? Não tem datas fixas. A gente abriu inscrições há pouco tempo. Estamos com a turma fechada, encerrada. Né? Não tem como, digamos, entrar, né? Ninguém, porque a turma está em andamento. Inclusive tem alunas aqui do método, né? Então, de tempos em tempos a gente abre inscrições, tá? Então, uma dica, né? Mantenha-se atenta aqui pelo Instagram, ou mesmo entre no nosso grupo lá de pré-inscritas, que daí quando a gente abrir inscrições a gente avisa com antecedência, tá? É mais ou menos nesse ritmo aí, tá bom? Meu marido, orgulho de você. Muito obrigada, Chuchu. Meu marido está viajando, tá longe de casa hoje, né? Mas meu marido é meu grande apoio, né? Ele não me deixa desistir. Inclusive, às vezes, estou com uma preguiça de aparecer aqui no Instagram. Você não postou nada hoje? Você não vai postar nada hoje? Né? As pessoas estão esperando. Então, agradeço aí meu marido às vezes, tá? Porque ele que, às vezes, dá um incentivo para eu postar e não deixar de existir, né? Porque não é fácil, né? São 3 décadas. São 3 décadas para me acompanhando aí, né? 3 décadas, meu Deus, 30 anos juntos, né? Então, acompanhou toda a minha jornada. Fabiana, eu já tinha certeza que tinha, só preciso identificar o tipo certinho para tratar. Maravilhosa, Fabiana. É sobre isso, identificar o tipo certinho para tratar, tá? Mas, meninas, via de regra, todo mundo tem desbiose, até eu. Por quê? Porque a gente vive num ambiente estressante, a gente respira poluição, a gente come umas porcarias, porque eu também como umas porcarias, a gente, sei lá, come comida na rua, às vezes tem contato com um tempero estranho que já irrita a nossa microbiota. Então, todos nós somos desbióticos, todos nós, todos. Cabe a gente identificar que tipo de desbiose temos. Nutri, mas eu não sou sua paciente, eu não sou aluna do seu método, como que eu vou descobrir qual é o meu tipo de desbiose? Mantenha a sua calma. Primeira coisa, né? Faça o básico bem feito. Faça o básico bem feito, porque a maioria das pessoas não fazem o básico bem feito. Se alimente com comida de verdade. Tome água, muita água, muita água. Meu marido hoje foi viajar a trabalho e ele saiu de manhã cedo com a marmitinha dele pro lanche dele à tarde, né? Por quê? Porque vai estar aí viajando na estrada, na rodovia, para num posto aí qualquer, come qualquer porcaria. Então ele saiu com o lanchinho dele, que ele não faz obrigado não, tá? Ele até briga comigo quando eu não faço, ele me perturba. Porque você não fez meu negócio pra eu comer, né? Então, comida de verdade, hidratação, movimente seu corpo. Microbiota intestinal gosta de movimento, intestino gosta de movimento. Não tenho tempo, mentira, tem sim. Você tem tempo para dar uma volta, 4 voltas na sua quadra da sua casa. A gente não tá falando de você ficar 1 hora na academia, de pagar um personal ou qualquer coisa do tipo. É dar uma voltinha na sua quadra, 3, 4 voltinhas ao redor da sua quadra. Você tem tempo para isso, tá? Em vez de ficar olhando as fofocas lá do BBB, vai fazer a sua caminhadinha que você vai se dar melhor. Ou então leva teu celular e fica vendo as fofoquinhas lá enquanto você tá andando em volta da quadra. Pare de tomar medicamento que não tenha necessidade, principalmente se esse medicamento não tiver prescrição médica precisa. O médico te deu alguma coisa pra você tomar há anos-luz atrás, não é pra você tomar pro resto da vida, tá? Inclusive, entra aqui nesse balaio medicamentos psiquiátricos. Então, os ansiolíticos são medicamentos maravilhosos para constipar o paciente. Quando o paciente constipa, ele faz desbiose. Então, o seu psiquiatra te deu um remédio para você tomar há 10 anos atrás, e você nunca mais voltou lá, você precisa de uma reavaliação. Porque, inclusive, você pode nem precisar mais desse remédio. Ou você pode tratar a sua nutrição, e quando você trata a sua nutrição, você às vezes nem precisa mais de remédios ansiolíticos, porque você muda toda a sua produção de neurotransmissores, tá? Então, parem de fazer as coisas erradas. Quando você para de fazer as coisas erradas, você acerta muito mais no alvo, tá bom? Isso aí, massa, faz o básico bem feito. Amei, é isso, né? Faça o básico bem feito. Quando vocês fizerem o básico bem feito, não tenho dúvidas que vocês já vão ter muitos resultados.
Aqui no meu Instagram mesmo tem uma série de conteúdos que vocês podem maratonar, ver mais uma série de coisas, então aproveitem. Meninas, grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, encaminhem para outras pessoas, porque conteúdo tem que ser disseminado, né? Quando a gente tem um conteúdo e ele serve só pra gente, não vale. Então, espalhem aí para outras pessoas, para que mais pessoas tenham posse desses conteúdos que podem ajudar muito e transformar vidas. Marido, um beijo para você, te amo, fica com Deus, boa noite. Fábio, beijo, beijo, beijo. Érica, muito bom, dica de ouro. Isso aí, Érica. Gente, um beijo para todos vocês, muito obrigado pela presença. Tchau, tchau.